Olá pessoal, sejam todos e todas bem-vindos de volta ao Estúdio EPBR no ESG Energy Forum, produzido pelo IBP no Rio de Janeiro. Nosso bate-papo de agora é com a diretora executiva corporativa do IBP, a Fernanda Delgado. Fernanda, obrigado por abrir um espaço na sua agenda para estar aqui com a gente. E aí, tá bacana o evento, né? Tá legal o evento, né, Felipe? Obrigada pelo convite, obrigada por estar aqui fazendo a cobertura do ESG Energy Forum. É uma felicidade ter a casa cheia, né? Um assunto palpitante e o IBP capitanear essa discussão aqui na indústria é uma satisfação muito grande para a gente. E como é que vocês chegaram na montagem? Eu sei que você participou ativamente disso, na montagem desse evento. A gente que sempre está discutindo transição, está discutindo diversidade, como é que vocês chegaram? Sei que não foi um caminho muito difícil porque você está sempre nessas pautas, mas como que constrói isso dentro de uma entidade como o IBP para a gente chegar a ter esse evento aqui hoje? Na verdade, essa agenda, né, veio de um spin-off da Rio Oil, né? Você estava lá na Rio Oil com a gente, então teve uma arena de ESG na Rio Oil e ela foi um sucesso, assim, de público, de patrocinadores, de painelistas, assim, uma procura muito grande. E aí a gente resolveu, por que a gente não faz uma discussão só sobre esse tema, juntando todos os stakeholders, né, para a gente ter uma coisa bem concreta, né? A gente vê muitos eventos pequenos discutindo assuntos assim muito espraiados. Por que não juntar todo mundo, né? A indústria, a sociedade, o E, o S, o G num único lugar e ver o que a gente tira de concreto dessa discussão. Então, a ideia surgiu justamente aí, desse spin-off da Rio Oil, para a gente colocar todo mundo no mesmo lugar. Então aqui tem a indústria, aqui tem a sociedade, aqui tem a cadeia toda de suprimentos, aqui tem o governo, né? A gente está discutindo política pública também. E o mais importante, né? A sociedade para esse debate. E pela primeira vez, né? Eu gosto muito de falar isso, a gente não está falando para convertido aqui, né? Isso é muito importante. Isso é muito importante. A gente conseguiu trazer stakeholders que não são usuais da cadeia de óleo e gás. Então, tem o Ministério Público, tem o Ministério do Trabalho, tem a Universidade Zumbi dos Palmares, tem o CEBEDES, tem o Instituto Talanoa, tem várias universidades aqui. Então, são públicos que vão escutar a perspectiva da indústria de óleo e gás e a indústria de óleo e gás vai escutar a perspectiva desse público que não é afeto à nossa indústria, para que um possa escutar o outro, um possa influenciar o outro e a gente possa, dessa forma, começar a mobilizar um pouco essa troca de opiniões. Eu acho que essa seria o pulo do gato desse fórum, pelo menos desse primeiro fórum. A indústria de óleo e gás tem uma preocupação, por ser uma indústria muito regulada, uma preocupação que já para quem convive da indústria há muitos anos, muito forte no meio ambiente, com o meio ambiente. Todas as discussões que a gente está vendo aqui hoje são importantes e a gente vê essas discussões já há algum tempo. Eu, como uma pessoa que estou aí acompanhando a indústria há 20 anos, vejo que tem um diferencial hoje na discussão que a gente está fazendo aqui nesse fórum, a preocupação com governança, a preocupação com diversidade, a preocupação com a inclusão. Isso. Tudo isso pode ser que não seja novo para todas as empresas, mas é novo num contexto de discussão ampla da indústria de óleo e gás. A importância disso é gigantesca, isso é fundamental para a transição que a gente vem falando. Né? Isso não é novo, você colocou bem, isso não é novo. A novidade é estar tudo junto. A novidade é o entendimento de que isso é essencial para a transição. A novidade é o entendimento de que ninguém pode ficar para trás. A novidade é o entendimento de que tudo caminha junto, né? Quando dentro do social você tem a questão da inclusão de todas as minorias, né? De todos esses grupos, que todas as questões relacionadas a mudanças climáticas afetam esses grupos minoritários, afetam as mulheres em primeiro lugar, afetam as crianças, afetam esses grupos marginalizados e minorizados, né? Quando você fala de governança e de transparência, meio ambiente a gente não precisa nem comentar, porque meio ambiente, né? A pauta do meio ambiente já é uma pauta que permeia a indústria há muitos anos. Sim. Então o ESG, na verdade, ele é um corolário, é você ter dado uma sigla
hoje há um grupo de ações, né, que já existiam, mas que hoje você encapsula dentro de um marco, vamos dizer assim. Mas, como você falou, não é novidade. A novidade é colocar tudo junto. A novidade é o highlight que se dá a importância disso. Então, é como você trata a sua sociedade, como você trata o seu entorno, como você trata os seus funcionários. As pessoas são importantes. Isso é fundamental nessas discussões. Claro, né? Não é só trazer mulher para a indústria, é trazer mulher para a tomada de decisão, trazer pensamentos diferentes para a tomada de decisão. E o bacana disso, eu acho que finalmente há um entendimento de que isso traz resultados reais para as companhias. E não é feio ganhar dinheiro, né? Não é feio, não tem nenhum problema em você dizer que isso tem resultados reais. Então, eu acho que esse evento, eu gostaria, né, que ele fosse visto como um marco de que ESG é negócio, de que ESG é bom para a sociedade, é bom para as empresas e é bom para as pessoas, porque no final do dia, as empresas são feitas de pessoas, são feitas de famílias, tem a minha família, tem a sua família, então a gente quer segurança energética, a gente quer uma sociedade mais justa, a gente quer uma transição energética que a gente possa pagar no final do dia, claro, né? Ela tem que ser economicamente viável. E que chegue para todos. Né? E que chegue para todos. Então tem que ser economicamente viável. Sendo isso e tudo colocado dentro de uma mesma discussão, eu acho que a gente tem aqui um passo importante para essa convergência de que a gente só vai conseguir fazer isso se a gente for todo mundo junto na mesma direção. Mas você acha que já tem a consciência homogênea hoje na indústria de que diversidade, inclusão, essas discussões são fundamentais para a gente transitar e fazer essa transição que é importante para a gente chegar lá na frente e todo mundo acompanhar? Eu acho que ainda não, Felipe, mas a gente vai chegar lá. A construção de consenso ela é muito complexa, né? Ela é muito complexa dentro de uma sociedade, ela é muito complexa dentro de governos, ela é muito complexa dentro da nossa família, dentro da nossa casa, né? Então, imagina isso... Mudar é sempre difícil. Mudar é sempre difícil e você não vai fazer a transição... A transição energética ela já está ocorrendo, né? Mas não é uma chave que você vira. Então, essa mudança cultural, né, da importância da sociedade, você colocar a sociedade em primeiro lugar, né, que é o que está sendo essa questão levantada, você não muda essa chave de uma hora para outra, mas você tem que começar. Sim. E você começa em espaços como esse, trazendo a sociedade para a discussão. Quando você demonstra, né, a importância da igualdade, da equidade de gênero, quando você demonstra a importância de trazer essas minorias, quando você demonstra isso e mostra que tem dinheiro na mesa fazendo isso, é um primeiro passo que tem que ser dado. Eu acho que no ano que vem, no ESG Energy Forum do ano que vem, a gente já vai sair de um V0 diferente, né? A gente já vai ter outros documentos, a gente vai ter outros alicerces, a gente vai ter outras discussões diferentes dessa. De repente a gente não vai precisar nem mais falar de 17% de mulheres só na indústria de óleo e gás, né? O nosso número já vai ser 35% de mulheres na indústria, oxalá, né? Que a gente já fale aí de 35% de mulheres na indústria de óleo e gás, que a gente já fale de um percentual de pessoas pretas na indústria de óleo e gás, que a gente hoje tem um percentual muito pequeno. Então que a gente já tenha uma alavanca muito maior. Você acredita que a gente, essa evolução que obviamente a gente está discutindo aqui e acredita que vai ser natural e vai acontecer, mas você acredita que essa evolução caminha e ela é fundamental para que a transição aconteça também? Uma coisa não dá para dissociar da outra? Não, uma coisa não dá para dissociar da outra. E elas têm que acontecer ao mesmo tempo, né? Eu acho que esses percalços que o mundo passou nos últimos anos, se você pensar, hoje a gente vive num mundo pandêmico, recessivo, transacional, e você ainda teve uma guerra agora, né? Na verdade, você tem no mundo 114 guerras ao mesmo tempo, mas a guerra da Ucrânia e da Rússia que tem relevância. Você tem a questão da segurança energética... Que ficou muito forte depois da guerra. Exatamente, que ficou muito forte depois da guerra. Então, a segurança energética coloca os hidrocarbonetos numa posição muito relevante. E aí a discussão não é para você reduzir o consumo de combustíveis fósseis, é para você reduzir as emissões. Então, quando você fala numa transição energética em direção à redução de emissões para uma economia de baixo carbono, a narrativa muda. Então, você tem que conciliar
uma transição energética para uma economia de baixo carbono, reduzindo as emissões, como trazer a sociedade para fazer isso junto, para que ninguém possa ficar de fora, né? Reduzir o consumo de carvão, mas lembrando que no final existem famílias que dependem da economia do carvão e como você não deixa essas famílias de fora disso, ao mesmo tempo que você atende essas comunidades do entorno, ao mesmo tempo que você atende aos funcionários dessas empresas, né? Então você tem todo um ecossistema que tem que andar junto, né? Tem que andar em paralelo. Não é fácil, mas está começando. Porque quando a gente fala, por exemplo, da segurança energética e a questão da guerra, quando a gente vê que está tendo falta de energia ou pobreza energética, quem está sofrendo é o pobre. Claro, claro. É a minoria. É a minoria que vai ser afetada. Recentemente eu li um estudo de como a insegurança energética afeta as mulheres negras no mundo inteiro. Claro. Porque elas são... são as mais vulneráveis. As mais vulneráveis. São as mais vulneráveis. Então você minoriza as minorias. Então você só aumenta esse gap. Então, em vez de você caminhar para um mundo mais igualitário e justo, você aumenta esse gap ainda mais. Então, se as empresas, como as empresas de energia, por exemplo, não tomarem a frente dessa transição, não tomarem a frente da liderança desses preceitos ESG que pregam, né? E no final do dia você está tratando de liberdade, né? Sim. Quando você fala em trazer essa segurança energética, em trazer um mundo mais equânime, você está falando da liberdade das pessoas. Então, se não formos nós, junto com os governos, junto com a sociedade civil organizada, não tem como não fazer, não tem quem vá fazer, né? Então é por aí. Legal. E a gente já pode convidar as pessoas para o fórum do ano que vem? Claro que a gente pode convidar as pessoas para o fórum do ano que vem, para o segundo ESG Energy Forum, também no mês de junho do ano que vem, que é o mês do meio ambiente. Eu só não sei onde vai ser, mas que vai ser, vai ser. Tá certo. Fernanda, mais uma vez, obrigado pela sua gentileza. Imagina, a gente que agradece, o IBP que agradece a parceria com a EPBR. É uma parceria que a gente tem muito gosto por aqui também. A gente também. Obrigado a você que está assistindo a gente. Continue acompanhando o ESG Energy Forum pelos canais da Agência PBR.